Olá, amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucineide Freitas, mais conhecida como Neidinha Freitas. Sou casada com o Renato Freitas, tenho 4 filhos, a Carol, a Thaís, o Kaique e a Natália. Para quem não sabe, eu moro aqui em Portugal há 1 ano e meio, moro com meu esposo e os meus filhos se encontram ainda no Brasil. Então, irmãos, eu estou aqui para contar um testemunho que Deus fez na minha vida, na vida do meu filho, em 1998, que foi a data do nascimento do meu filho. E aqui no meu canal eu nunca apareci aqui para vocês, e hoje eu estou aqui por uma causa muito especial da vida do meu filho, que foi acometido com problema de saúde aos 9 meses de idade. Então vocês vão acompanhar todo o vídeo aí e espero que esse vídeo seja de grande bênção na vida de vocês. Eu também quero aqui, antes de mais nada, deixar uma mensagem bíblica que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu quero compartilhar essa passagem bíblica aqui com vocês, e a palavra do Senhor vai dizer assim pra gente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deixa essa palavra para você aí também. Exercite a tua fé em Cristo Jesus. Amém? E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês pela primeira vez aqui no canal, para contar um testemunho maravilhoso que aconteceu na vida do meu filho. Em 1998 eu engravidava do meu filho. Eu nessa época já tinha 2 meninas. E eu não esperava por uma gravidez, porque até então eu acharia que ficaria só com as 2. Mas Deus me agraciou com mais uma gravidez, e dessa vez foi um menino. E eu fiquei muito feliz ao saber que eu estava esperando um varão, um menino homem. E aí, a partir dali foi só alegria, eu e meu esposo, né, a gente muito feliz, né? E assim, acompanhei a gravidez inteira até o nascimento do meu filho. E meu filho nasceu lindo, uma criança linda, e assim, quando eu olhei no rostinho dele, eu fiquei muito feliz de olhar para aquele rostinho, porque eu vi, era um menino, né, e foi uma alegria muito grande. O tempo foi passando, né, meu filho bem, tranquilo. O único problema que ele teve foi icterícia comum, né, quando a criança nasce, que daí ela tem que ficar no banho de luz. E foi o que aconteceu com meu filho. Ele teve icterícia, aquele probleminha que dá nas crianças quando elas nascem, onde os olhinhos ficam amarelos, entendeu? A pelezinha deles ficam amarelas. E aí eu fiquei preocupada, mas o médico falou que ia passar. E realmente passou aquele tempinho. Quando ele completou 3 meses, após esse probleminha que ele teve quando nasceu, passou-se 3 meses. Eu percebia que ele tinha a barriguinha meio inchadinha. E aí eu fiquei preocupada e levei ele ao médico. Chegando ao médico, o médico disse que ele apertou a barriguinha dele, e aí o médico disse que ele estava com aumento no fígado e no baço. E aí eu fiquei muito preocupada, irmãos, com essa resposta do médico, achando que era alguma coisa grave. E aí ele falou: não, mãe, vamos fazer os exames, vou fazer um pedido de marcação para um especialista, para um hematologista. E aí consegui a marcação, passei com meu filho. Quando eu cheguei lá, o médico falou: não, mãe, isso aqui é comum, né? Isso aqui passa no decorrer do tempo, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, e isso vai sumindo. Assim como ele nasceu com a icterícia que acabou, esse probleminha também tende a diminuir, e ele vai ter uma vida normal. E saí super feliz, né? Falei, graças a Deus, não é nada, Deus é maravilhoso. E fui para casa e só curti o meu bebê, né? Curti o meu bebê. Aí quando ele completou 9 meses, houve um problema. Aí sim houve um probleminha, né? Eu percebi que o meu filho, ele colocava muito sangue pelo nariz. E uma vez eu acordei no meio da noite, ele dormia no bercinho do meu lado, e eu acordei no meio da noite, ele fazendo força para respirar. Quando eu fui ver, ele estava deitadinho, de barriga para baixo,
e com o rostinho mergulhado numa poça de sangue. E aí eu fiquei desesperada, mas muito desesperada mesmo, porque o meu esposo, ele trabalhava à noite. E aí eu saí com meu filho no meio da noite, quer dizer, no meio da noite não. Eu fiquei um tempo em casa com ele, esperando ver se aquele sangramento ia passar, e não passou. E foi aí que eu resolvi ligar pro meu esposo. Aí eu saí na rua umas 2 horas da manhã, com meu filho no ombro, toda a minha roupa de sangue, e eu tive que manter a calma, e fui até um telefone público e liguei na empresa do meu esposo. Só que nesse momento de 2 horas da manhã, não tem ninguém no RH, nos escritórios, nada. Eu simplesmente falei com o segurança, que já me deu uma resposta bem triste, que não tinha como falar com meu esposo, porque não sabia o setor dele e que ele era simplesmente o segurança. E lá voltei eu, 2 horas da manhã, com meu filho colocando sangue pelo nariz. Só que quando eu cheguei em casa, eu percebi que o nariz dele tinha parado de sangrar. E aí o que aconteceu? Fiquei muito preocupada com isso e marquei uma consulta no otorrino para ele. No que eu passei, ele falou: olha mãe, a maioria dos bebês nessa fase, eles se movimentam muito na cama, onde estiver deitado, eles se movimentam muito enquanto dormem e às vezes eles passam o narizinho, né, para lá e para cá. Então nesses movimentos acontece que estoura uma veinha no nariz e aí a criança tem esse sangramento, mas isso pode passar no decorrer do tempo. Eu sei que isso não é um problema, eu tive muito tempo sangramento no nariz e ao longo do tempo, mesmo adulta, isso acontecia, mas passou, hoje já não tenho mais. Mas o meu filho, por incrível que pareça, ainda tem, porque é um problema. Segundo o doutor, ele teria na época sinusite, que isso poderia acontecer frequentemente na idade dele e até mais tempo, né, até mais velho. Mas esse não foi o problema, porque ele está bem hoje. Ele teve esse probleminha com 3 meses. Quando ele completou 9 meses, eu comecei a perceber uma diferença, né, na respiração dele, uma respiração mais rápida. E aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, o que está acontecendo com meu filho? Eu acho que meu filho está com algum problema. E aí, dito e feito, irmãos, ele começou a passar mal. A última crise que ele teve, ele praticamente desmaiou nos meus braços. E acompanhado do desmaio, vômitos, de falta de ar. E isso me preocupou muito, que parecia que eu ia perder o meu filho naquele momento. Ele perdeu as forças. No que ele perdeu as forças, eu fiquei desesperada. Meu esposo estava em casa e a gente arrumou um carro e levamos o nosso filho no posto do Éden. Quem mora em Sorocaba conhece, né? O posto do Éden. E chegando lá, o médico falou, já deitou ele lá na maca e falou: olha mãe, o estado dele não tá bom, é uma crise asmática, bronquite asmática muito forte. Se você não tivesse trazido ele agora, provavelmente você não teria a chance de ter seu filho aqui nos seus braços. E na hora eu comecei a chorar, sabe, irmãos? Na hora eu comecei a chorar. Eu achava que era uma coisa simples, bronquite. Mas ele tinha uma bronquite com asma. E aí ele falou: mãe, vamos correr, vou levar ele ali, ele precisa tomar uma injeção de Celestone para que essa falta de ar pare e ele volte a respirar normalmente. E aí eu falei: mas doutor, o que é isso? Ele falou: olha, é um antibiótico que nós vamos aplicar nele e ele vai melhorar. Ele vai melhorar em questão de pouco tempo. Eu fiquei olhando, eu fui vendo meu filho. Eu fui vendo meu filho, irmãos, com aquela respiraçãozinha mais baixa. E aí, meus irmãos, quando eu vi meu filho começou a voltar, o ar do estômago, a barriguinha dele começou a baixar. E aí eu comecei a pensar: meu Deus do céu, Jesus, que remédio é esse, Senhor, que deram pro meu filho?
a ponto de fazer essa falta de ar acabar em questão de minutos. E aí, irmão, ele começou a olhar pra mim, ele olhou pra mim, ele olhava pra mim, dando risada, irmãos. Porque acho que ele sentiu que estava sendo salvo ali por alguém. E ele começou a rir pra mim, aquele sorriso de um bebezinho. Foi muito triste, irmãos, pra mim, ver meu filho naquela situação. Ai, Senhor, obrigada, Senhor. E quando eu vi meu filho voltando, irmãos, eu vi ele voltando, aí eu comecei a agradecer a Deus e falar obrigado, Senhor, por ter meu filho nos meus braços novamente. E aí, irmãos, quando eu vi ele com aquela carinha dele me olhando, ele só faltava falar, irmãos. Quando eu vi ele com aquele rostinho, aquele sorriso no rosto, aquele olhinho assim, triste. Ai, irmãos, desculpa. Desculpa, irmãos, eu tive que... Ai, Senhor amado, não é fácil, irmãos. Irmãos, toda vez que eu conto esse testemunho, eu não consigo, é uma coisa que eu não consigo me segurar, sabe, irmãos? Quando eu conto esse testemunho, eu não consigo segurar a emoção, irmãos, porque você vê uma criança que chegou ali inerte, sabe, desmaiado, sem ar. E do nada, depois você vê seu filho sendo reanimado, sabe, irmãos? Para mim, aquele dia, meu filho nasceu de novo. E então, irmãos, quando o médico terminou de fazer a aplicação, eu vi que meu filho já melhorou, ele já começou a rir. E na hora eu chorei muito, o médico pedia, calma, mãe, vai ficar tudo bem. É só fazer o tratamento agora, é só cuidar dele. E aí, irmãos, quando terminou a consulta, ele falou, olha, mãe, eu vou passar uma série de remédios para ele. A senhora vai ter que fazer inalações periodicamente. Vai também pegar um remédio, vai passar lá na farmácia. Vai pegar um antibiótico para ele. E o antibiótico, muitos conhecem, que é a amoxicilina. Era um remédio de um vidrinho que tinha uma tampinha e era um pozinho que você tinha que misturar com água para a criança tomar. Aí quando o médico terminou, que falou que eu tinha que dar esse remédio para ele pelo resto da vida dele, eu pensei na minha cabeça, não, meu filho não vai ser dependente de remédio. Falei na minha cabeça, irmãos, porque a gente não pode confrontar o médico. O médico é um ser humano que o próprio Deus deu a capacidade para ele cuidar das pessoas. Então, são homens preparados por Deus para cuidar da saúde de todo o mundo. Então, eu agradeço muito a medicina, porque naquele momento o médico conseguiu trazer a vida ao meu filho, claro, com a ajuda de Deus, né? E aí, irmãos, quando ele passou todos esses remédios, ele falou que eu tinha que dar pelo resto da vida, e eu falei na minha mente que eu não iria dar. Eu falei, mas doutor, e se eu não quiser dar esse remédio para ele? Aí ele falou, a senhora que sabe, se a senhora não der o remédio para o seu filho, a senhora corre o risco de perder seu filho dormindo e tudo mais. Aí na minha cabeça eu repreendi, eu falei, não, Senhor, não vou perder meu filho. E aí quando eu saí, eu agradeci ele e ele frisou novamente, não deixe de dar o remédio para o seu filho, mãe. Se a senhora não der o remédio para o seu filho vai morrer. Aí eu tomei uma posição, o que estava na minha mente, eu olhei para ele e falei, não, doutor, meu filho não vai morrer, porque eu confio em Deus e eu sirvo a um Deus que tudo pode e que cura. Aí falei, desculpa, eu não estou ultrapassando a medicina, nada disso, doutor.
é que eu quero ter fé para o meu filho ser curado, para não ser dependente de remédios tão fortes a ponto de ter cessado a falta de ar dele. Mas o Senhor foi excelente. Muito obrigada por ajudar a salvar o meu filho. Agradeci ele, irmãos. Mas, chegando em casa, eu não tive a coragem de não dar o remédio. Eu fui dar o remédio para o meu filho. Mais um dia, irmãos, eu me indignei. Falei, meu Deus, até quando meu filho vai tomar esses remédios? Eu me indignei, irmão, de verdade. E falei, até quando meu filho vai tomar esses remédios? E aí, num culto, irmãos, um culto no lar, hoje mais conhecido como célula, né? Um culto doméstico, onde Deus estava usando tremendamente as pessoas ali. E quem estava pregando nesse dia foi o meu esposo. E eu não esqueço disso. E quando meu esposo começou a trazer uma palavra, eu estava segurando o meu filho no colo. Coloquei a mão na cabeça do meu filho. Irmãos, quando você for orar para o seu filho, para quem quer que seja, peça autoridade para Deus e imponha as mãos sobre a vida da pessoa pela qual você vai orar. Imponha as mãos com fé e declare a cura na vida dessa pessoa. Foi o que eu fiz com meu filho. Coloquei a mão na cabecinha dele e comecei a orar. E comecei a orar dessa forma. Senhor, Senhor, Tu viste, Senhor, o que eu passei naquele hospital com meu filho. Eu sirvo a Ti, Senhor, há muitos anos da minha vida. O que eu Te peço agora, Senhor, cura o meu filho, Senhor, deste mal. O médico disse que eu ia perder o meu filho, Senhor, se ele tivesse uma outra crise, Pai. E eu comecei a orar dessa forma, irmãos. E proferi uma palavra de cura na vida do meu filho. E determinei que se ele curasse o meu filho, quando eu chegasse em casa, eu jogaria todos aqueles remédios fora. Irmãos, é um ato de fé. Eu não estou aqui incentivando a você fazer isso. O que eu estou contando para vocês aqui foi algo que aconteceu comigo no momento de aflição. Não sou só eu que vivo momentos diários com problemas de saúde na família, com problemas de saúde na vida do filho, dos pais. São diários, são problemas diários de doença. Então há necessidades específicas para os médicos. Não estou desmerecendo, não, mas eu quis exercitar minha fé. E é isso que eu estou dizendo para você hoje, exercite a tua fé. Que Deus é capaz de curar também os seus. E eu estou muito, muito agradecida por Deus, porque eu fiz essa oração naquele dia. E aí, irmãos, quando eu fiz essa oração, eu fiz com tanta fé, crendo nesta cura na vida do meu filho. E quando eu cheguei em casa, irmãos, pela fé, loucura, não sei, mas eu estava muito convicta de que Deus havia curado meu filho. E aí, irmãos, eu cheguei em casa, amarrei aquele saco que tinha Berotec, tinha amoxicilina, tinha outros remédios, tinha dipirona para febre, tinha uma infinidade de remédios ali dentro. E eu amarrei a boca daquele saco e joguei no lixo. Falei, Senhor, está nas Tuas mãos. Agora o meu filho está nas Tuas mãos. E aí, amados irmãos, fiquei em paz. E aí passou-se, meu filho teve essa crise com 9 meses. Quando ele estava completando 10 meses, eu pude ver que meu filho estava curado. E ali mais uma vez eu agradeci a Deus. Deus, obrigada pela cura do meu filho. E o Senhor falou bem forte ao meu coração. Eu curei o teu filho naquele dia. Naquele mesmo dia que você depositou a sua confiança em mim. E que pelo seu ato de fé, eu curei o seu filho naquele mesmo dia. Deus é fiel, irmãos. Deus curou meu filho, irmãos, naquele dia. Foi instantâneo. No momento eu não senti. Eu só fui sentir um mês depois que eu vi meu filho sarado, curado, irmãos. Então, irmãos, aí passou-se 10 meses, 11 meses, 1 ano. E aí eu percebi realmente, meu filho está curado. Glória a Deus. Meu filho foi curado, irmãos. Só que aí, irmãos, passou-se algum tempo. Meu filho se tornou adolescente. Gostava na época de andar de skate, de jogar bola, jogar basquete.
E aconteceu um campeonato de futebol na empresa onde meu cunhado trabalhava na época. E aí eles foram, tanto ele quanto meu sobrinho, foram chamados para disputar esse campeonato. E aí foi o meu filho, e eu vendo todas as crianças correndo lá e pra cá, para buscar bola, para fazer um gol. Que pai, que mãe não quer ver o seu filho fazer um gol em campo, né? Eu acho que é o sonho de qualquer pai, assim, né? Tá assistindo o jogo, o seu filho fazer um gol, é um mérito muito grande, né? E aí eu vi que o meu filho começou a correr, e teve um momento que ele parou e começou a respirar assim, muito ofegante. E na hora eu estava com meu pai também foi assistir. E aí, irmãos, eu fiquei preocupada. Só que depois ele se recompôs e continuou jogando. E aí, quando eu cheguei em casa, eu perguntei para ele: filho, por que você parou de jogar? Ele: ai, mãe, eu me senti cansado. Aí eu falei assim: cansado. Não, eu acho que ele sentiu falta de ar. Pensei, né? E aí, irmãos, fiquei preocupada, né, com isso, né? Aí eu falei: filho, a mãe vai marcar uma consulta para você passar no médico. E aí, irmãos, eu levei no médico. O médico fez um eletro, né, na verdade. Colocou os pontos lá, né, no peito dele. E aí o médico perguntou para ele: você é atleta? E ele falou: sou. Aí o médico perguntou: o que você faz? Ele falou: eu jogo bola, ando de skate, jogo basquete. E aí o médico falou: é maneira, viu? Aí isso eu fiquei muito preocupada, né? Aí perguntei: mas o que acontece, doutor? Ele falou: olha, mãe, é assim, o seu filho ele tem os batimentos de uma criança pequena, o que não é muito comum na idade dele, né? Aí eu falei: mas isso é grave, doutor? Ele falou assim: olha, tem que acompanhar. Então eu vou passar um caminhamento, a senhora tenta marcar um cardio para ele, só o eco que vai dar o diagnóstico, o que realmente seu filho tem. E aí consegui marcar o cardio para ele, né? No dia da marcação, meu esposo faltou no serviço e levou ele lá no médico, né, para fazer. Eu morava em Sorocaba e o médico dele era em Itu, um outro município, né? E aí o meu esposo levou ele. Quando o meu esposo chegou lá, o médico faltou. Ele não fez o exame, voltou para casa. E aí eu falei: eu acredito que tudo está nas mãos do Senhor. E aí falei: vou orar mais uma vez, Senhor. Vou apresentar esta causa também agora nas tuas mãos. E eu orei por ele já tinha os seus 15 anos. E eu orei por ele, falei: Senhor, eu quero a cura completa, Senhor, do meu filho. Senhor, tu curaste ele lá com 9 meses de idade. Ele ficou todo esse tempo sem ter nenhum tipo de problema, cansaço, nada. E orei dessa forma, irmãos. Aí um dia fui na casa do meu cunhado, e que eu também sabia que alguns celulares tinha essa função de medir os batimentos cardíacos das pessoas. E fui lá e cheguei e perguntei para ele, falei: Alex, você tem algum celular aí que mede batimentos cardíacos? Ele falou: olha, Neidinha, por incrível que pareça eu tenho, um é o meu aqui, olha, um mais avançado. Aí eu falei: tem como você medir os batimentos cardíacos do Kaique? E o Kaique não saía da casa dele, né? E aí ele falou: mas o que está acontecendo com o Kaique? O médico falou que ele tem os batimentos de criança. Tem como você ver como é que tá esses batimentos dele? E aí, irmãos, quando meu cunhado mediu os batimentos do Kaique, estavam lá os batimentos cardíacos frequentes, rítmicos, dentro do padrão da normalidade. E naquele momento eu agradeci ao meu Senhor. Eu falei: Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esta cura, Senhor, que estava faltando na vida do meu filho, já grande, já entrando na adolescência, Senhor. Eu comecei a agradecer ao meu Senhor de todo o meu coração, irmãos. Creia, irmãos. Hoje eu estou contando esse testemunho para vocês, porque é um testemunho de fé, porque eu sei que tem muitas mães do outro lado que passam pelo mesmo problema que eu passei. E eu estou aqui contando esse testemunho para você, mãe, que já viveu o que eu vivi antes, que eu vivi no passado,
que hoje está sem saber o que fazer, tem remédios, seu filho é um dependente de remédios. Se você tem fé para fazer o que eu fiz, faça e deixa tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é capaz, irmãos, de resolver todos os problemas, sejam eles quais forem. Deus é fiel. Eu tenho tantos testemunhos, irmãos, para contar aqui nesse canal, e eu tenho fé que esse canal vai ser um canal de bênçãos para muitas pessoas. Deus fez muitas coisas aqui na minha vida. Eu nunca imaginei que um dia eu moraria fora do Brasil. Hoje eu moro em Portugal há 1 ano e meio. Eu não tinha condições, o Senhor preparou tudo. Quero contar para vocês esse testemunho também. Irmãos, Deus é fiel, Ele cumpre com as promessas dEle. Se Ele te prometeu algo, irmãos, Ele vai cumprir na tua vida. O Senhor não mente nunca, jamais. Quando Ele fala que vai fazer, pode demorar, tenha paciência. Tenha paciência, o Senhor faz. E hoje eu estou aqui estimulando a tua fé, com esse testemunho que foi baseado no ato de fé. Foi por fé que eu joguei os remédios do meu filho fora. Foi por fé que eu coloquei a mão simples, bem simples na cabeça do meu filho. Foi por fé, irmãos. Então eu creio que hoje a tua vitória está decretada. E agora eu peço para você, encarecidamente, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está lá triste, pensando que tudo acabou por conta de uma enfermidade. E sim, irmãos, já está decretada a tua cura em nome do Senhor Jesus. E hoje está sendo o primeiro testemunho que eu estou contando aqui, né? Aqui de frente para vocês, diante das câmeras. E eu estou muito feliz por estar fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje. E exercitem sua fé, né? E que possam cada dia orar ao Senhor e apresentar todos os problemas diante dele, né? Só Ele pode resolver todos os nossos problemas. Então, desde já também, antes de encerrar minha fala, eu quero pedir aqui para vocês, se inscrevam aqui no meu canal, curtem o vídeo, compartilhem, para que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante e que possa indicar o meu vídeo para outras pessoas e que esse vídeo alcance muitas vidas, né, com esse meu testemunho, e para que muitas pessoas que também têm um problema de saúde possam ser alcançadas através desse vídeo que fala sobre fé, de oração e persistência, tá bom, gente? E este foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que sirva de testemunho de fé na vida de cada um de vocês. E muito obrigada por estarem comigo aqui até agora, assistindo este vídeo. Creio que vai ser de grandes bênçãos para a tua vida. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigada por estarem comigo até o final desse vídeo. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau.